amados irmãos, vamos glória a Deus. Vamos cantar para Jesus. E dá-nos para que o Senhor se faça presente nesta reunião. Tá certo? Irmão Daniel vai cantar para gente. Meus irmãos, eu salvo a todos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos que estão aqui presentes, meus irmãos e amigos que estarão conectados no nosso culto através das redes sociais do nosso irmão Alex Serafim, no YouTube, no Instagram e demais redes sociais. Como nos autoriza o pastor, estaremos louvando ao Senhor com os hinos iniciais da harpa cristã. Como hoje é o culto de Santa Ceia, estaremos louvando ao Senhor com os temas do culto da Santa Ceia do Senhor. O nome, desculpa eu estar usando o celular, porque eu ganhei uma Bíblia nova e não tem a harpa. Aí para eu andar com duas Bíblias, né? Porque tem a harpa. Mas aí eu vou comprar uma harpa para mim, para andar com ela. Hino 39, alvo mais que a neve. Louvemos ao Senhor de coração e alegria nesta noite. Hino 39. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que não avançam, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. A igreja. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, desse sangue lavado, mais algo que a neve ser. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam de amor. E nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna o Senhor. Coro. Se deste sangue lavado, mais alvo que a neve ser, se nós a ti confessarmos e seguimos a tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alto que a neve,
diante de Deus. Já pensou, irmão? Você tem um advogado no céu. E ele é poderoso. E no 301 da harpa cristã. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vicia. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também na vida o pão que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Meus irmãos, estaremos louvando ao Senhor com o hino no 372. Por seu sangue vencerá. É Jesus que impera e dá força. Quem possui a ele, vencerá. 372. Quem possui a Cristo, nele firme está. Achará poder para uma combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Por Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará, do poder das trevas há de triunfar. Deus lhe dará forças, nunca falhará, porque Jeová combate em seu
vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá, por Jesus que impera, novas forças dá, porque Jeová combate em seu lugar. Entre os inimigos, punhaldade será. Quem unido a Cristo nunca vacilar. Em Jesus firmado, luz espargirá. A luz do Evangelho vai nos libertar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá, por Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Os irmãos já louvamos ao Senhor com 3 hinos. Quero convidar os irmãos para juntos abrirmos a nossa Bíblia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, meus amados irmãos, no livro de Filipenses. Glória a Deus. Filipenses, meus amados irmãos, capítulo 2. Amado Jesus. Os irmãos estão ouvindo bem? Eles não devem dizer que eu ventava um pouquinho para dar ideia. Está ouvindo? Não deixe mal, eles estão ouvindo bem. Filipenses, capítulo de número 2. Pode procurar, meu irmão. Amém? Amém. Versículo 1 nos diz: portanto, se há alguma conforto em Cristo, sim, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma estranha afetos e compaixão. Contemplai o seu gozo para que sintai o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo as mesmas coisas. Nada façais por contenda ou vanglória, mas, por humildade, cada um considere uns aos outros superior a si mesmo. Não tende cada um de vós para que, aleluia, atente cada um de vós para o que é propriamente seu, mas cada um também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, tendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação de si igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, e tomando a forma de servo, fazendo-se semelhantes aos homens. Amém? Quantos precisam de oração? Eu e a minha casa. Vamos orar pelos irmãos que estão presentes. Oramos pelos mais que não puderam chegar por motivo de enfermidade. Que o Senhor continue abençoando. Oramos, maravilhoso Deus, mais uma vez aqui estamos a Deus agradecido, podemos por esta oportunidade de
está nessa tua casa. Hoje, junto para te adorar. Aleluia. Junto, meu Deus, para sentir o mesmo ânimo. Sentimos a tua presença, o teu conforto, a tua alegria. O Pai, nesta noite, aleluia, estamos reunidos na tua casa. Para te agradecer, meu Pai, aleluia, pela bênção, pela misericórdia, aleluia, que o Senhor tem cuidado no período do dia e continua abençoando a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus queridos. Meus amados irmãos, mais uma vez aqui, né? A igreja que nós estamos aqui, Deus, para agradecermos, né? Aí, oração, agradecendo a Deus por mais um mês, né? Mais um mês que o Senhor tem nos dado, e aqui nós estamos alegres, dando glória a Deus. Meus amados irmãos, está conosco ouvindo a Bíblia de São José aqui. Nosso pastor não veio. Ele não poderia vir. Mas a gente vai por ele, né? Deus abençoe o pastor e a sua família. Tá? Meus parentes de São José, nosso irmão Valdemiro e esposo. Né? A igreja está feliz? Amém. Amém. Graças a Deus. E assim nós vamos continuarmos adorando a Deus, porque Ele merece o melhor. Não é? Merece o melhor. E eu creio que nesta noite, deu o melhor para Deus. Não é? Aí, eu senti no início da minha fé, eu ouvi um hino que diz: o que você veio buscar aqui? Eu vim para louvar a Deus. O que você veio buscar aqui? Viemos adorar a Deus. Senhor, quando nós estamos reunidos, né, para falar da bondade, da misericórdia, daquilo que Deus tem, aleluia, dado a cada um de nós. E por isso estamos, né, felizes por estarmos na casa de Deus. Então, viemos nessa noite para logo mais cercarmos a mesa do Senhor em gratidão por Ele ter nos dado mais um mês de vitória. Glória seja o nome do Senhor. Então, meus amados, nós iremos. Irmãos, eu gosto muito de ouvir a palavra de Deus. Né? Eu fui um dia desse aí, e lá na igreja que fui assistir o culto, só teve 20 minutos de pregação. 20 minutos de pregação, 20 minutos de palavra. O resto foi de canto. É pecado? Não. Não. Mas nós precisamos de comer um convívio que é a palavra de Deus. Irmãos? Então, a palavra de Deus, ela está em primeiro lugar. Vai passar tudo. A Bíblia não diz? Vai passar tudo. Mas a palavra vai permanecer para sempre. Amém? Meus amados irmãos, vamos adorar a Deus. Vamos dar o melhor para Deus. Porque é bom, irmão, quando estamos na casa de Deus, para ouvirmos o que Deus fala para nós. Nós vamos ouvir nosso irmão Valdemiro trazer uma palavra para nós nesta noite, nos visitando. E assim nós vamos continuarmos louvando a Deus, porque Ele merece, Ele é bom. E a Bíblia diz que a sua presença alegra o nosso coração. Você que tem algum crente que você fica triste? Creio que não. Todos nós aqui somos salvos, ficamos tristes, alegramos. Deus é fiel. Aleluia. Deus fiel. Glória a Deus. Eu vos saúdo a igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Jesus
Deus é bom e a sua bondade se estende de geração em geração. Amém? Pastor, por ceder a oportunidade de trazer a palavra. Eu creio que até 11 horas da noite eu termino. Amém? Salmo de número 46, versos 9, 10 e 11. Aleluia. Salmo de número 46, é um salmo bem conhecido da igreja. Verso 9, 10 e 11 diz assim: Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquentai-vos, saber que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? É bem conhecido na igreja essa passagem, mas eu estava meditando nessa tarde, pela manhã e agora à tarde, e eu digo, a gente às vezes medita e não analisa, não presta atenção, né, no poder da grandeza que Deus é para nós, né? A gente passa direto, mas aqui está dizendo: o Deus de batalha está conosco, né? Aleluia, glória a Deus. Ele faz cessar as guerras em todo o mundo, né? Ele é tremendo, é o Deus grande, o Deus que cuida de nós, tem zelo por nós, aleluia. Ele é o Deus, quando a gente está na luta, é o Deus de batalha que está do nosso lado, nos protegendo, nos dando escape, nos dando livramento e nos dando vitória, né? Você pode falar: a minha luta é grande, né? Está grande, mas nessa noite, através dessa palavra, eu lhe digo: o Deus de batalha está contemplando a tua luta, a tua aflição, a tua angústia, aleluia. Você não está só, Ele está contigo para te ajudar, amém? Aleluia, glória a Deus. Quando a gente vê no Salmo de número 33, no versículo 14, diz o salmista: Ele dá lá da sua morada, ou seja, lá do seu santuário, né? Ele contempla todos os moradores da terra. Aleluia. Ele está contemplando tudo nas nossas vidas. Aleluia. Ele está vendo tudo. Amém? Ele está olhando, está vendo, Ele conhece e Ele livra. Aleluia. Glória a Deus, né? Então veja, quando a gente vai no Salmo 107, no verso 9, diz assim: Deus cessa a tempestade, acalma as ondas, né? Esse versículo é a conversão que o salmista está dizendo, que Deus faz cessar a tempestade, Ele faz cessar a tormenta, Ele acalma as ondas. Nessa noite, aleluia, Ele faz parar a tua tormenta, a tua tempestade. Confia no Senhor que Ele vai cessar, vai dar um basta, aleluia, glória a Deus. Às vezes as ondas estão altas, mas Ele está no controle, Ele também acalma as ondas, amém? Quando a gente vê ali o povo estava marchando para ir para a terra prometida, aleluia, aí tinha que passar pelo Mar Vermelho, e ali foi difícil, né? Mas ali tinha um monte de Deus e chega e agora? Mar na frente, montanha de um lado e outro, e agora? Né? E os inimigos atrás querendo nos engolir, né? Nos destruir. Aí Deus fala para Moisés: o que é que tu tem nas mãos, Moisés? Ele já toca nas águas, né? Tocou nas águas, passaram o mar em terra seca. Diz que as águas veio o muro da direita e na esquerda veio aquele muro. E eles passaram, o povo de Israel. E atrás vinha aí os camaradas, né? Os inimigos, camaradas inimigos. Vinha atrás querendo destruir o povo de Deus. Mas o povo de Deus tem dono. Essa tormenta vai passar, essa aflição vai passar, porque Ele está cuidando. Essa noite, confia. E quando atravessa, aí
dos inimigos, né? Os exércitos de Faraó. Aí Deus quebra as rodas dos carros, fica ali. Aí quando atravessa, Deus sabe para Moisés o quê? Toca nas águas. Quando tocou nas águas, né? E ali eles foram tudo exterminado, né? Isso aí está no Êxodo, capítulo 14, no versículo 19 até o 30 e pouco, vocês vão ver essa mensagem aí. E o povo de Deus foi vitorioso, né? E Deus deu escape, deu livramento, amém? Segundo Crônica, capítulo 25, versículo 18. Segundo livro de Crônica, 25, 18. Porque força há em Deus para te ajudar. Aleluia. Nesta noite saia daqui convicto que há força em Deus para ajudar você na dificuldade, na batalha que você está atravessando. Salmo 93, no verso 4. Diz o salmista: mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Ele está nas alturas, mas ele é mais poderoso do que as coisas que está dedicando aqui na Bíblia. Que as águas, que as ondas, aleluia. O Deus Todo-Poderoso está nos guardando. Aleluia. Todo-Poderoso, aleluia, está conosco. Amém? Aleluia. Glória a Deus. É só confiar e esperar na providência dele. Aleluia. Quando a gente vai no Salmo 107, no versículo 1, verso 1, diz o salmista: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E nessa noite vamos invocar, louvar, adorar o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. A sua bondade está sobre nossas vidas. A compaixão dele, o amor dele está sobre a sua igreja. Aleluia. Para dar escape, para dar livramento. O verso 10 diz assim no Salmo 46: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aqui é que Deus está falando, essa palavra profética, ele está dizendo: fiquem quietos e saiba que saiba de uma vez por todas que eu sou Deus. Todas as nações da terra hão de honrar o meu nome. Aleluia. Glória a Deus. Então fique quieto. Aleluia. Que tudo vai passar. E tudo vai passar. Aleluia. E do outro lado você vai cantar o hino da vitória. Vai dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém, igreja? Aleluia. Nós vimos a passagem em Marcos capítulo 4, versículo 35, do Evangelho de São Marcos 4, 35 a 41, que ali estavam os discípulos caminhando na praia do barco, e ali se levantou uma grande tempestade. Né? Aleluia. Glória a Deus. Mas veja o que é que diz o versículo 39. Pode ler quem encontrar aí rapidamente. Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículo 39, o que é que diz? Aleluia. O mestre estava presente ali, né? Os discípulos pensavam que não ia ter solução, não ia ter jeito, aquela tempestade acalmar, daquele vento se aquietar, mas houve bonança ali. Vai querer ler? Marcos 4, 39. Evangelho de São Marcos 39. 39. Diz assim: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Amém? Jesus, ele levantou, repreendeu, aleluia, o vento e disse ao mar: cala-te. Aleluia. Aquieta, falou para o vento: aquieta. E o para ele tomar conta daquele povo. Moisés é que percebeu, Moisés era homem de Deus, né? Aleluia. Deus usava ele tremendamente. Deus falava com ele boca a boca, né? E quando Moisés fala para Josué, aí Deus, Moisés usa uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto para o seu sucessor Josué.
E nessa noite, quem sabe, se você está tremendo, né? Medrosa, vai ter uma palavra da parte de Deus para você. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6, diz assim a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. Esforçai-vos, animai-vos e não temais, nem vos espantei diante deles. O Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará e nem te desamparará. Amém? Então não se espanta, não tenha medo, não temes, porque o Senhor está contigo. Ele não te deixará nem te desamparará. Amém? Aleluia. Ele está. Jesus disse o quê? Em João capítulo 28, versículo 20. Foi o que Jesus falou? Evangelho de João capítulo, Mateus 28, 20. Ele disse o quê? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do céu. Então o Todo-Poderoso está com você. Está com você ao teu lado. Está dizendo, não tema, eu estou contigo. Eu sou teu Deus. Amém? O próprio Deus quer que ele testifica para Abraão. O próprio Deus. Quem sabe Abraão estava com a cabeça baixa e tal. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Ali foi onde foi trocado o nome de Abraão, né? Era Abraão, aí Deus mudou o nome dele para Abraão. Vou falar Abraão. Disse o quê? Eu sou o Senhor teu Deus. Anda na minha presença e ser perfeito. Deus estava testemunhando para Abraão que ele era o Deus Todo-Poderoso. Nessa noite ele está dizendo, eu sou o teu Deus, o Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu estou contigo para te livrar da escada da livramento. Amém? Versículo 10, 11, eu estou terminando. E o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, igreja? Ele é o nosso refúgio. É no Salmo 46, o verso 1 diz: Deus é o nosso refúgio. Tá? Fortaleza, socorro bem presente na angústia. Glória a Deus. Então ele está conosco todos os dias. Amém? A luta trava, a luta se levanta, mas clame, busque, que ele está pronto para nos socorrer. Foi o que ele disse: buscar-me-ei e acharei quando buscar de todo coração. Aleluia. Busque, que ele está pronto para nos atender, pronto para nos socorrer. Sofonia capítulo 3, versículo 17. Deixa eu ver esse versículo, achei muito interessante. Sofonias, livro dos profetas maiores, capítulo 3, versículo 17. Aleluias. Veja que coisa linda esse versículo. Sofonia capítulo 3, versículo 17 diz assim, ó: E o Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Tá? Ele está. A palavra está falando nessa noite. Ele salvará e se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á-se com o seu amor, regozijar-se em ti com júbilo. E nessa noite vamos se regozijar na presença dele. Aleluia. Vamos continuar com esse amor, com essa adoração a ele, que é digno e merecedor de toda a honra, toda a glória e de todo o louvor. Amém? Aí você pensa, mas eu estou sozinho, não tenho mais força, não tenho mais ânimo, tem sim. Aleluia. Ele dá força para a gente conseguir na caminhada. E ele coloca algo ao nosso lado para nos guardar, para nos proteger, para nos guiar. Salmo 91, verso 11, que é que diz: Porque aos seus olhos está a teu respeito, para te guardar em todo o teus caminhos. E nessa noite, o anjo dele está acampado ao nosso redor, guardando, nos livrando, nos protegendo de todo mal. Amém, igreja? Ainda diz a palavra de Deus, aleluia. O Senhor Deus dá fortaleza e poder ao seu povo. Vamos ler esse versículo, será que tem esse versículo na Bíblia? Salmo 68,
versículo 35. Já estou encerrando com esse versículo. Salmo 68, verso 35. Salmo de número 68, o verso 35, Salmo de Davi diz assim: ó Deus, tu és tremendo, Deus santuário, o Deus de Israel é o que dá fortaleza e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Amém, igreja? Ele é que dá fortaleza ao seu povo para todo sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Que nessa noite receba a fortaleza de Deus nesse lugar. Receba o poder de Deus e você vai sair daqui glorificando e exaltando a Ele para todo sempre. Aí você pode dizer: bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Amém? Que Deus continue abençoando a igreja ricamente. Agradeço aí por oportunidade, aproveito minha esposa para ele conseguir na caminhada, glorificando e exaltando a Ele porque Ele é bom. Amém? Aleluia. Deus é fiel. Aleluia. Amém, meu irmão. Continuar por aí, vamos vencendo. Muita vez a gente olha para o lado, olha para os problemas, para as dificuldades, e às vezes, não é? Mas quando se olha para isso, quando olhamos para Ele, vai dizer: glória, aleluia, Ele é a nossa força, companheiro, amigo. Deus, É aquele que dá. Glória a Jesus, Ele dá e lança, Ele dá e conserva, Ele dá e está pronto para nos abençoar. Tá certo? Nós iremos ouvir a nossa irmã Maria. Maria, a esposa de nosso irmão. Aleluia. Deus fiel. Maria, canta um hino para Jesus, irmã Maria. Amém. Louvando a Deus, porque Ele merece. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. aleluia. Sou da igreja com a paz do Senhor. Amém. Quer dizer que eu já estou feliz, porque eu já ouvi Deus falar. Glória a Jesus, nós possamos ficar ligados para ouvir o Senhor falar. Glória a Jesus. E quando o louvador me falava, eu ficava me lembrando quando ele falava sobre Moisés ali diante do Mar Vermelho, eu ficava me lembrando daquela passagem que o povo murmurava e Moisés clamava a Deus pelo povo. Quando o Senhor olhou para Moisés e disse: Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Manda aos filhos de Israel que marchem. E eu quero dizer a você nessa noite que não é tempo de parar, não é tempo de murmurar, é tempo de marchar. Glória seja dada no nome de Jesus. Estou indo para a glória de Jesus. Se os irmãos souberem, me ajude. Nós precisamos de renovo. E o Deus de renovo, Ele está aqui nessa noite. Renova, Senhor, as forças de quem já não tem tanta firmeza. Renova, Senhor, a fé. Aleluia. Glória a Jesus. Já não tem tanta firmeza. Renova, Senhor, a fé de quem já cansou da peleja.
que provém do trono da graça. Renova, Senhor, a coragem de quem luta e a luta não passa. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova, renova o sonho da vitória. Renova a promessa agora. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova, renovação quero sentir quando tua mão me tocar. Então minha alma feliz vai querer voltar. Mas se não me tocas agora, não sei se minha alma suporta a começar em mim. Renova, aleluia, Senhor Deus, renova esse Deus fiel. Somente Deus. Deus fiel, aleluia. Eu fico pensando nos meus amados, a educação de Jesus. Chama muita atenção. Sabe por quê? Porque Jesus era ele diz que o chão só embaixo. Jesus não entra sem amizade. Não anda sem chamar. Não entra sem dizer eu estou aqui. Eis que eu estou a porta embaixo. Se você abrir, Deus vai fazer. Agora, se não renovar, Deus não faz. Deus só faz se tiver um menu. Deus só faz se nós dermos lugar. Amém, irmão? Deus só opera na vida, aleluia, daquele que se humilha. Aleluia. Deus está presente, Ele pode renovar. Ele pode curar, Ele pode batizar com o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo. Eu me imundo no meu eu, me imundo no meu orgulho, Ele me é. Aí Jesus usa outra linguagem. Quer que você é? Quer que você é, Valdomiro? Você não é nada. Por quê? Porque Jesus me disse sem mim. Você é gordo, forte, fala muito, mas só é alguma coisa com Jesus. Sem Jesus não vai. Sem Jesus não dá certo. Eis que eu estou à porta. A irmã Maria disse: Moisés orava. Moisés estava na frente do mundo, estava na frente do mar. Enquanto Moisés disse: Deus, o que é que iremos fazer? Alguém ao redor dele, ao lado dele, zumbava. Mas Deus fez a obra. Amanhã nós somos João. João também vai dar uma palavra de noite. E assim nós vamos adorando a Deus. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, fala Deus, se a terra tem ao teu mandar. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus, irmãos de Conecre, porque Deus já falou ao nosso coração nesta noite, em nome do Senhor, que Salvador Jesus Cristo, Deus é fiel e poderoso para continuar lutando e falando com a sua igreja em nome de Jesus. Por que nós estamos alegres aqui nesta noite, né? Nós só estamos aqui porque Deus nos chamou. E por isso que nós temos ouvido a voz de Deus
e nós até hoje estamos na casa de Deus. Irmãos, eu vou ser bem rápido ao Senhor Jesus. Estou grato a Deus e creio que Deus vai continuar falando com a sua igreja, em nome de Jesus. 1 de João, capítulo 3, 1 de João. É por esta alegria que nós estamos aqui, porque Deus nos chamou. Amém. E se Deus nos chamou, irmãos, Deus tem um objetivo em cada um de nós é grande, viu? É pequeno, é grande. 1 de João, capítulo 3, versículo 1, começamento 3 versículos da igreja, que nos diz: vede qual grande caridade nos tem concedido o Pai, que possamos chamar o Filho de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Graças a Deus, né, irmãos? Se os irmãos têm essa esperança, e a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, cremos que realmente, irmãos, eu fico pensando aqui, irmãos, não é todo mundo, o mundo está enganado, muitas das vezes, por não conhecer a palavra, e se conhece a palavra, não leva ela em consideração como ela é. Mas se existe um povo, irmão, para ser feliz e alegre, deveria ser o povo de Deus. O povo que sabe, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. E os irmãos sabem por que eu quero dizer que nós devemos ser alegres. Porque os irmãos sabem que todo filho tem a herança do Pai. E nós temos a herança no céu. Se nós permanecermos até o fim, como filho de Deus, você tem herança no céu. E quem tem herança no céu, ninguém pode tomar. E se alguém entende, nós não vemos o céu, mas se você começar a ler a Bíblia e você pensar o quanto é importante no céu, quando você lê a palavra de Deus, você se alegra aqui na terra como filho de Deus. Aqui na terra nós vamos passando, mas como filho de Deus. Eu disse lá em Betel, irmãos, se o crente entende o que é o céu, e que ele é filho de Deus, e que ele tem herança no céu, e que ele tem um lugar preparado no céu, esse crente não se desviava fácil daqui dos caminhos do Senhor. Ele tinha um objetivo, em saber que como filho de Deus, ele vai para um lugar de glória, a um lugar que não tem dor, a um lugar que não tem sofrimento, a um lugar que quem perdeu sua visão na terra, vai chegar lá com sua visão. Quem perdeu a membro do seu corpo, vai chegar lá completo, dando glória a Deus. E tem uma coisa, irmão, vai cantar num lindo coral lá no céu com os anjos do Senhor Jesus Cristo. Aqui. Mas é necessário nós observar a palavra de Deus. Então, nós recebemos aqui por a graça de Deus. Quando diz em 1 de João 3,1, vede qual caridade nos tem concedido o Pai. A caridade de Deus foi muito grande, irmão, por mim e você. Imagina onde você estava, sem conhecer a Deus, sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer a Bíblia Sagrada, mas um dia a palavra viva de Deus veio até o teu filho e o meu, e nós tornamos filho de Deus, conforme o nosso pastor já falou aqui, que a palavra de Deus ela é viva, santa e poderosa, mas Deus só faz quando abre lugar para ela entrar. E nós sabemos que nós estamos aqui porque nós demos lugar à palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmão, é pura, ela é santa e ela é viva. Mas, irmão, ela só dá vida, só dá vigor se alguém der lugar à palavra. Nós estamos aqui porque nós demos lugar à palavra de Deus, e esta palavra de Deus tem nos conservado aqui na terra como filho de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso nós temos que segurar esta palavra, viver ela, guardar ela, zelar da palavra de Deus, e nós entender, sou filho de Deus e eu tenho herança do céu. Ninguém pode tomar essa herança sua. Só se você desviar e parar da caminhada, mas se você
a seguir, nós vamos entrar em lugar santo no reino de Deus. Então, é a caridade de Deus, não é a bondade, mas a caridade de Deus para nos mandar a palavra, e você e eu vai seguir na palavra, dá lugar e nós chegar onde nós estamos aqui hoje na brasileira. Aí ele diz: veja qual caridade nos tem concedido o Pai, que possamos chamados filhos de Deus. Assim não é filho do homem, não, irmão. Nós nascemos uma vez de uma mulher, mas agora nós fomos gerados pela palavra e tornemos filho de Deus. Isso não é para todo mundo, não, irmão. Era para todo mundo? Era, mas nem todo mundo quer. A Bíblia diz: Jesus veio para o que era seu, mas você não recebeu. Jesus disse: mas a todos quanto me receber, eu dou o poder de tornar-se filho de Deus. Sobrou para você, por isso estamos aqui. E temos que agradecer a Deus, né, irmão? Muitos não receberam, mas você recebeu. Muitos nessa cidade não receberam a Jesus Cristo, mas ela veio a palavra para todos. Mas você recebeu e você está aqui dando glória a Deus. E eu também. Né, irmão? Então nós observamos que a mensagem de Cristo Jesus veio dessa forma, nos garantindo agora como filho de Deus que somos. Aí ele vem dizendo aqui, ó, ele vem na palavra de Deus: por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Sabe por que muitas das vezes muitas pessoas que estão ao nosso redor não entendem nós? Porque não conhecem a Deus. Às vezes não entende tanto que você faz para Deus. Que amor é esse que você tem de todos os dias você deixar a sua porta vir para a igreja? Irmão, ele não sabe, mas o crente pentecostal sabe o que está fazendo, sabe a quem está adorando e sabe para onde está indo. A igreja que é salva sabe muito bem o que está fazendo, para quem está fazendo e para onde está caminhando para o reino de Deus. Então nós sabemos, e por isso que o mundo não conhece, porque não conhece ao Deus que eu e você nós servemos. Mas a igreja sabe muito bem. E ele prossegue dizendo assim, olha: amados. Agora veja a palavra: amados, agora somos filhos de Deus. Nós sabemos o que, irmãos? Que eu não vou lá? Porque tem dois tipos de filho: o filho que obedece e o filho que não obedece. Só tem dois grupos de pessoas: criatura e filho de Deus. Lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, capítulo 16, versículo 15, isso não sai da Bíblia, é o versículo de número, Marcos 16, versículo 15 e 16. Você sabe que já nos disse por todo mundo: pregai o evangelho a toda criatura. Criatura está aí no mundo, mas a palavra de Deus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Veja que as criaturas têm direito de ouvir a voz de Deus. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E você vai ver que esse texto vai mostrando dois tipos de pessoas: filho e criatura. Filho e criatura de Deus. E nós vemos que a palavra de Deus diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não é manifesto o que havemos de ser. Porque você vai ver coisa grande, vai ser naquele dia. Essas glórias, essas aleluias que nós damos, essas glorificações, essa alegria que os irmãos falam em língua, é só um ensaio, sentindo a unção do Espírito Santo na terra. Mas você quer ver grande, vai ser quando nós subir ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá, irmão, a coisa é séria. Lá vai ser coisa boa, mais do que aqui. Só que para isso, nós como filhos de Deus, nós temos que obedecer ao Pai, né? Aquele que realmente resgatou e está conosco, cuida de nós, e Ele é quem ajuda nós. Venha o que vier. Eu digo sempre aos nossos irmãos ali: irmãos, venha o que vier. Nós passe pelo que passe, mas passe como filho de Deus, e o Pai vai cuidar de nós. Quando tiver mais para viver aqui, nós vamos para a glória, para o lugar de glória. É um lugar que não vai doença, não vai enfermidade, não vai problema. Nós não precisamos de nada lá na glória. A Bíblia diz que é só glória a Deus e aleluia quando nós chegar ali no reino de nosso Senhor Jesus. E Deus é fiel, irmãos. Deus
Deus sabe escolher seu povo. Nós estamos aqui porque fomos escolhidos como filho de Deus. Muitos poderiam estar aqui, mas não estão. Eu fico observando, irmãos, eu não vou aqui adiante, vou deixar dentro do nosso pastor, mas eu fico observando o trabalhar de Jesus. Jesus é bom e é poderoso, escolhe da maneira que Ele quer, vai da maneira que Ele quer, capacita da maneira que Ele quer. Isso só Deus é quem faz isso. Eu estava pensando, se você observar, pela palavra de Deus, como Deus vai trazer os seus filhos, da maneira que estão lá fora, da maneira que estão lá, às vezes caíram na rua bebendo, às vezes pessoas que não têm tanto valor na sociedade, mas Jesus, Ele olha e muitas das vezes faz a habilidade na mensagem do Evangelho e aquela pessoa chegar ao Evangelho e ser uma mulher de Deus e um grande homem de Deus. Por isso que já foi falado aqui que Deus não faz acepção de pessoas, Deus é fiel. Olha onde nós estamos e aonde nós estamos hoje. Não estamos maior do que ninguém, mas Deus nos deu um título de filhos de Deus. Eu fico observando, irmão. Olha, agora eu digo, mas quem era Abraão? Se você observar, quando Deus chamou Abraão, nós vemos que Abraão, irmãos, ele vivia no meio dos seus parentes, e seus parentes eram um povo idólatra, irmãos. Era um povo que estava na idolatria, mas Deus, no meio daquele povo, chamou Abraão e ainda fez promessa a ele e disse: tu vai ser um homem que vai ter uma grande nação, um pai de uma grande nação. E Deus abençoou aquele homem no meio do povo. Aqui na igreja nós observamos quantas pessoas dizem: na minha casa só eu que sou crente, não tenho família, outros têm mais família. Mas Deus escolheu você como filho de Deus para que você sangrar o Evangelho de Cristo e alcançar outras pessoas que estão lá na frente. Se você olhar o trabalhar de Deus, é muito profundo, né? Quem era Davi, aonde Davi estava, mas Deus chamou. Você observe na Bíblia, quando Deus tem um trabalho importante na vida do ser humano aqui na terra. Davi não era tão importante quando Deus mandou Samuel ungir lá da casa de Jessé ao homem de Deus para ser rei. Mas quando passava todo mundo, eu ficava observando na Bíblia, passou Sabá, passou um bocado de homens, mas Deus reprovava todos eles. Mas no final disso ainda tem alguns, diz que tem um lá, um chamado Davi, um ruivozinho lá, e está lá no mar pastorando ovelha. Pai, manda chamar, e ninguém sente na mesa enquanto esse moço não chegar. E o Espírito Santo, irmãos, é quem fala dentro do coração do homem. E quando Deus fala, o homem pode não dar para nada, e a mulher, mas quando Deus chama, Deus capacita pelo Espírito Santo dele. É Ele que capacita. Quando tu vê a história, você vai ver que Davi, quando ele estava lá nas ovelhas, ele tinha uma capacitação de cuidar de ovelha. Aí você vai ver que quando ele foi entrando, o Espírito Santo falou no coração daquele homem de Deus, né? Em nome de Jesus, de Moisés, e falou para aquele homem: é este aí o homem. E a Bíblia nos diz que ele pegou o vaso de azeite e ungiu ao homem de Deus. E a Bíblia diz que terna aquela hora o Espírito de Deus se apossou dele. Ele não foi nunca mais aquele Davi, ele foi um Davi agora dirigido pelo poder do Espírito Santo, porque Deus faz assim, dessa forma. Mas olha onde ele estava lá naquele campo. Se tu olhar para a Bíblia, tu vê o trabalhar de Deus. Por isso sempre eu digo, irmão, você está vendo alguma pessoa aí caído na rua, se você puder dar uma palavra, dê uma palavra. Se você tiver oportunidade, se você vê uma mulher que tem valor, mas você pode chegar junto dela e dar uma palavra, abraçar aquela pessoa, abraça, que amanhã ou depois pode estar na igreja, louvando e adorando a Deus, porque Deus é fiel. Deus sabe trabalhar de uma maneira grande no coração do ser humano. Se você olha para Pedro, irmão, vou finalizar aqui. Quem era Pedro, irmãos? Tinha muitos homens ali, mas Pedro só sabia pescar. Pedro não tinha tanto estudo, tanta leitura, mas Deus disse: eu vou capacitar esse homem. Deus chama Pedro lá no mar, na onde ele estava ali pescando, e a Bíblia diz: Pedro, chama, Deus disse: chama. Jesus disse: Pedro, me segue. Ele aí olhou para Jesus e respondeu: Senhor, e eu decidi, eu ganharei o que com isso? Jesus disse: se tu me seguir, Pedro vai ganhar 100 vezes mais aqui, por fim a vida eterna lá em cima. E aí Pedro deixou tudo e seguiu a Jesus Cristo. E se você olhar na Bíblia Sagrada, quem era aquele homem chamado Saulo de Tarso, irmão, que não valia nada em questão dos olhos humanos para o povo cristão, podia valer a sua profissão que vivia naquele lugar, mas
era um homem que não tinha amor pelo povo de Deus e nem tampouco pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas veja como Deus chamou aquele homem chamado Saulo de Tarso, fez ele ficar cego no caminho de Damasco 3 dias e 3 noites. Mas quando ele se converteu e se arrependeu, Jesus disse: Ananias, vai lá e ora, porque ele é um por Deus escolhido. E quando foi lá e orou, Deus fez realmente cair a esquerda dos seus olhos, e ele viu e tornou-se um homem de Deus, que até hoje nós lemos as palavras das suas epístolas que está escrito na Bíblia, e tem nos dado garantia de vida eterna. E assim por diante, irmãos, a palavra de Deus vai falando, né, na Bíblia Sagrada. José do Egito era um homem que tinha um talento, mas quando você olha para a palavra, você vai ver que no meio dos seus irmãos, de todos, uma das coisas que mais ele fazia era levar alimento para os seus irmãos, lá no campo onde trabalhava, conforme diz a palavra de Deus, que quando ele foi levar alimento, ele já tinha projetado para José: vamos matar esse homem com inveja dele, vamos matar esse menino, porque parece que ele é muito querido na nossa casa. Mas a palavra de Deus, e com quem Deus falou aqui nesta noite, se Deus tem promessa, Deus tem algo, fica no teu lugar, porque a vitória vai chegar no dia certo, porque Deus é fiel. Mas quando levaram, projetaram aquilo ali, mas quando botaram José naquela cisterna, depois um se arrepende e diz: não, mas vamos tirar ele daí, vamos tirar ele dessa cisterna, porque Deus já tinha plano de José, na vida de José. Vamos tirar da cisterna, vai passar uns viajantes aí, que vai indo para o Egito lá, e nós vende esse menino aí, nós pegamos o dinheiro, e nós vamos fazer alguma coisa, e depois mata o animal, pega a roupa de José, e nós vela de sangue, e vamos para casa e diz ao pai que é o meio do animal. Jesus, quando tem plano com uma pessoa, não adianta ninguém querer que ele baixe a cabeça, porque ele não baixa, porque quem domina ele é Deus. Deus é quem bota e sustenta. Deus é a segurança da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, irmão. Deus é fiel, Deus é grande, mas Deus é quem cuida daqueles. José do Egito, irmão, ele foi um desprezado, vendido, passapano, lá na casa daquele rei, mas eu creio que ele continuou sendo fiel ao Pai. A vitória do crente é você continuar sendo fiel. Se vier a doença, mas seja fiel, que papai tem poder de curar. Se vier a luta, seja fiel. Não deixe Jesus por nada nesse mundo, irmão. Foi algo mais importante na minha vida e na sua, foi você ter conhecido Jesus Cristo pela palavra de Deus. Então, sério nisto. E José foi embora, mas o tempo passou, mas Deus tinha promessa. Lá na frente, José agora tornou-se governador do Egito, aonde estava ajudando o povo quando deu aquela fome naquele lugar que ele estava. Irmão, Deus abençoe, Deus é fiel. Você está aqui porque Deus lhe trouxe, Deus lhe ama, Deus lhe chamou. Agora zero, irmãos, em nome de Jesus, daquilo que Jesus tem feito em sua vida. Jeremias ainda, irmãos, era menino, mas quando Deus chamou aquele moço que ele veio, ele olha: Senhor, eu não sei o falar. Jesus disse: não te preocupa, Jeremias, porque eu vou colocar minhas palavras em tua boca e tu vai abrir para lá o que eu amo. Então, irmãos, Deus em Cristo abençoe sua igreja e ajude, irmãos, que a cada dia eu e você, nós tenhamos sede de Jesus Cristo, conforme está escrito lá em João. Quem tem sede, vem a mim e beba. Então, se nós temos sede, nós vamos orar, nós vamos aprender a louvar, aprender a palavra de Deus, nós vamos buscar Jesus Cristo, e eu creio que assim, essa sede, irmão, vai fazer você crescer espiritual. Que Deus em Cristo abençoe a cada um em nome de Jesus Cristo. Amém. Cristo vivo, Deus fiel. É pesado. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vale, Jesus. É difícil. Não toque no vaso de Deus. Aleluia. Você pensa que Deus veio, Deus veio. Abençoe. Aleluia. Deus te conhece. Glória, glória, Deus glória. sabe os atos de cada um. Vale, Jesus. Não presta para nada, não sabe falar. Glória a Deus. Não toque no vaso de Deus.
Aleluia! Não toque, não é um perigo. Você está entrando em um lugar, em um caminho que não deveria entrar. Não se reúne para falar dos crentes, provavelmente do seu dirigente, do seu pastor. Eu já contei aqui um exemplo lá no sítio onde eu morava. Um homem, por ter sabedoria, ter anel no dedo, se levantou contra meu irmão. Foi escolhido para ser auxiliar de trabalho daquela congregação. E ele batia no peito. Quem sabe é eu. Eu era quem deveria ser dirigente dessa congregação. Deus mandou um velho. Aleluia. Por isso que eu tenho medo de ali para você, tenha cuidado. Deus mandou um velho. E pegaram ele do sítio, levaram para ver. Quando o médico abriu, chamou a família e disse: olha o resultado. Não tem nada. Fecha. Quando fecharam, o homem morreu. O verme. Deus já tinha ordenado tudo. Não se apegue no que você sabe. Não se apegue no que você tem. Aleluia. Bota Deus em primeiro lugar. Bota Deus em primeiro lugar. E diga: Deus, eu estou aqui. Eu não posso, eu não sei, mas tu vai comigo. Resolve por mim. E Deus, irmão, ele sonda. Tudo está muito patente aos olhos de Deus. Vai continuar adorando a Deus comigo. Aleluia. E quem é a cabeça de homem? Maravilhoso Deus, papai. Amado Deus. Tu és o Deus que conversa, o Deus que age, o Deus que fala, o Deus que está presente nesta noite. Aqui estamos reunidos em teu nome, aqui estamos reunidos na tua casa. Tu és o Deus que pode te ver. Aleluia, abençoa a tua igreja, que nesta noite vai contribuir, ó Pai, com as suas ofertas do Senhor. E assim, ó Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Mas Deus, canta o hino para Jesus e assim nós vamos adorando a Deus. Deus é Pessoal, vai que eu Pai Senhor. Lá no caminho pro fogo da vez sofrendo, o meu amado Jesus a caminhar, pesada na cruz em seus ombros, ali vai gemendo, não tendo ninguém ao seu lado pra lhe amparar. Vejo com os olhos da fé os seus passos na areia. Vejo o lugar da caveira ali a esperar. Vejo
Meus amados irmãos, ao salmo também a todos, confesso mais uma vez, nos autoriza o nosso pastor a trazer uma mensagem nesta noite. Peço aos irmãos que nos suportem ainda mais alguns minutos também. Os internautas, amigos e irmãos que estão em casa, que estão ouvindo ou que irão ouvir a palavra de Deus nesta noite. O próprio Deus disse, Isaías capítulo 55, que a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. A palavra que saiu hoje aqui não é vazia. A palavra que saiu da boca de Deus nesta noite fará aquilo para que ela foi enviada. E estava eu meditando durante este dia. Abra comigo, por favor, Eclesiastes capítulo 4. O sábio escritor Salomão, ele escrevendo o Eclesiastes capítulo 4, ele falando sobre as tribulações da vida, a dificuldade que o homem, que o ser humano encontra aqui na terra. E ele inicia o capítulo 4 de Eclesiastes, pregador, Eclesiastes capítulo 4, quando diz que ele viu tudo o que se passava debaixo do sol. Eu não sei, meus irmãos, qual foi essa visão que Salomão teve. Se ele sonhou, se ele teve uma revelação, se foi o Espírito Santo que inspirou a ele para escrever naquele momento. Eu não sei se ele via os seus dias atuais, ou se ele olhava para o futuro, para o dia de hoje. Eu não sei se ele via o sofrimento da sua geração, da sua época, dos seus conterrâneos, ou se ele olhava para os dias atuais. Se você olhar para os dias atuais, para todo lado você vê dificuldade, violência, pecado, imoralidades, doenças, uma atrás da outra, guerras, fomes, pestes e terremotos. As escrituras estão se cumprindo e Jesus está quase voltando para buscar a sua igreja aqui na terra. É momento nesta noite, já que é o culto de Santa Ceia, a gente refletir, conforme está escrito, examine-se o homem a si mesmo. E nesse exame, meus irmãos, eu estava vendo que o sábio Salomão, ele disse que ele viu tudo que passava debaixo do sol. E a Bíblia diz também que ele viu até as lágrimas dos que estavam sendo oprimidos. Ele viu as lágrimas. Ele viu alguém chorando. Ele viu alguém lutando. Ele percebeu que alguém estava sofrendo. Ele percebeu que alguém estava passando por alguma dificuldade. E ele viu que a força estava do lado do opressor, que naquele momento a força estava do lado da tribulação, que a força estava do lado da luta. E ele disse, e o que eu vi, não tinha ninguém que me consolasse. Aquele momento que ele viu que as pessoas não tinham consolador. Porque, irmão, passar luta, dificuldade é ruim. E sem ter quem console, sem ter quem ajude, sem ter quem estenda a mão, sem ter quem esteja ao seu lado para dar apoio, pior ainda. Mas a igreja de Jesus, tem Jesus na vida. Você tem Deus, você tem Jesus e você vai superar. 3 escrituras eu separei nesta noite para falar. Porque aqui o sábio Salomão, ele dizendo que achava mais feliz aqueles que já tinham morrido. A situação era tão difícil que o Salomão viu que era melhor ter morrido do que estar passando aquela situação.
Felizes os que morreram, mais do que vivem. Mais feliz do que os outros. E aí ele diz assim: mais feliz é ainda aquele que nem nasceu. Eram as palavras do Salmo Salomão. Mas meus irmãos, já que nós já nascemos, já que nós estamos neste mundo, já que nós estamos enfrentando luta, vamos continuar colocando a nossa confiança em Deus, a nossa confiança em Jesus. Já foi citado nesta noite que ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abralem, a nossa confiança deve ser colocada em Deus, deve ser colocada em Jesus. A parábola do filho pródigo, a parábola do filho pródigo fala que o filho pródigo, ele desejava comer, desejava se alimentar da lavagem dos porcos. Mas a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada, ele não tinha nem permissão para comer da lavagem dos porcos. Então o negócio estava difícil. Mas ele disse: eu vou levantar e voltei com meu pai. Ele sabia que na presença de Deus, na companhia do Pai, havia fartura de alegria. Olha, irmão, longe do Pai as coisas é difícil, mas do lado dele, na sua presença, o crente tem vitória, o crente encontra força para continuar caminhando. A Bíblia fala que lá em João capítulo 5 havia um tanque chamado Betesda. E nesse tanque havia 5 alpendres, 5 grandes áreas. E debaixo dessas áreas cobertas, para que o sol não castigasse os doentes que ali estavam, havia gente com toda sorte de doença, irmão. Gente, olha, ali era a fila do SUS da época, viu? Estava lá como se fosse um grande hospital ao ar livre, e aquelas pessoas se amontoavam debaixo daquelas coberturas, esperando ali uma ajuda, esperando ali uma solução. E a Bíblia diz que em certo tempo o anjo aparecia, agitava as águas, e o primeiro que ali descia era curado de qualquer enfermidade que existia. Mas aquele homem, que a Bíblia não diz o nome, só chama ele o paralítico de Betesda, é o tipo que dá. Mas a Bíblia diz que aquele homem disse assim: eu não tenho ninguém que me ajude, eu não tenho ninguém que segure na minha mão, eu não tenho ninguém que me levante, eu não tenho ninguém que me coloque na água. Aí Jesus chega para ele e como lhe dissesse: agora você tem, agora eu vou te ajudar, agora eu vou te levantar, agora eu vou te dar vitória. Evangelho de Marcos capítulo 10, versículo 46, a Bíblia diz que havia um homem chamado Bartimeu. Esse nem tinha nome, Bartimeu, e estava à beira do caminho e mendigava. Ele só ficou na beira do caminho e mendigou até o momento que Jesus passou. Quando Jesus passou, ele saiu da beira do caminho e deixou de mendigar, porque quando Jesus veio, trouxe a vitória junto para a vida daquele homem. Eu quero encerrar dizendo: você tem ajuda, você tem vitória com Jesus. Não deixe Jesus por nada, não deixe, porque com ele a gente tem vitória. Eu conheci um pastor chamado Manuel Roberto, ele já morreu, e ele sempre cantava, toda vez que eu via ele, que eu ia no culto, ele cantava o corinho dizendo: quem tem Jesus tem tudo, mas quem não tem, não tem nada. Meus irmãos, você tem Jesus, então você tem tudo. Você tem vitória, você tem esperança. Você olha para frente e vê a esperança adiante. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Aleluia, Deus é fiel. Aleluia. Amém. Não motivo de ficarmos tristes, né? Um companheiro que pode nos ajudar. Tem tudo. Todas as coisas foram me entregues. Na visão, irmão? Como nós temos um companheiro próprio, todo poder foi me entregue. Eu posso resolver
Eu posso cooperar, eu posso dar, porque o Pai me confiou tudo. Então, Claro, Jesus. Aleluia. irmãos, se eu aprendesse, em todas as circunstâncias da vida, colocar Jesus na frente. Mas tem vezes que as consequências vêm, e quando a gente se lembra de Jesus, o negócio já está pesado. Aleluia. E o objetivo é rápido, é fazer que meu filho pródigo, ou dar uma ré no carro e voltar para se reconciliar, para Deus teve tempo. Aleluia. Aleluia. Quando a gente começamos a pensar no céu, agora, não plante, eu vou dar um conselho a cada um que está aqui. Não plante vento. A Bíblia diz, não plante vento. Depois você vai ler a Bíblia e vai perguntar e vai responder. A Bíblia vai lhe dar a resposta daqueles que plantam vento. Eu olho para a Bíblia e a Bíblia diz: "Oh, Dedé, você quer ser amado?" Ame você primeiro. Dedé, você quer amigo? Sim. Seja amigo primeiro. Porque querer amigo, irmão, tem que fazer amigo. O versículo que li, Deus, Gabriel. vou apenas recapitular o versículo que li nesta noite. Graças a Deus que já ouvimos uma boa palavra nesta noite. Abra sua Bíblia, irmão, e leia comigo este versículo. Filipenses 2, não foi isso? Nós lemos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Versículo de número 3. Como é que tem na sua Bíblia aí? Pode ler aqui, botou. Filipenses 2 e 3. Escuta, irmãos. Nada façais por contenta ou glória, mas por humildade. Cada um considere Cristo ao outro. Assim mesmo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Eu fico olhando, a Bíblia é um livro completo. Eu só não me alimento se eu não quiser. Aleluia. Mas a Bíblia, irmão, ela ensina. Ela orienta. Ela guia. Ela é a nossa bússola. E Paulo aqui está nos dizendo, meus amados, perguntando se você tem algum conforto em Cristo. Se você ama. Aí no versículo 3, ele nos pergunta: nada façais por contenda ou por vanglória. Canta para Jesus. Prega para Jesus. Evangeliza, faça para Jesus. Vem para a igreja, faça para Jesus. Não faça, irmão, para agradar a homem. Tem pessoa que quando vê o homem, naquele vai que faz, naquele pega. Não faça. Faça para Jesus. Faça para Jesus. Aqui está dizendo: não faça nada para se amostrar. Não faça nada para dizer: eu sou grande, eu sou poderoso. Não. Se você for ler a história de o rico e Lázaro, como todos se vestiram,
de roupa bonita, nova. E lá no fim foi o que aconteceu, meus queridos. Lá o rico também morreu. Lázaro subiu, foi ao seio de Abraão. O rico ficou embaixo. Porque, meu amado irmão, bom é fazer para Jesus. Bom é adorar a Jesus. É aqui que Paulo nos ensina, aleluia, através do Espírito Santo. Nada façais por contenda ou por vanglória. Faça por amor. Seja um bom cooperador na casa de Deus. Seja um bom contribuinte na casa de Deus. Seja um bom morador na casa de Deus. Como foi Moisés. E a Bíblia diz que Moisés foi fiel na casa de Deus. E você está fazendo isso para quem? Para você se amostrar? Não. Você está fazendo para Deus. E aquele que veio vai te recompensar. Sim ou não? Aquele que veio vai te abençoar, vai abrir as portas e vai te dar em abundância. Aí a parte do versículo, para nós se a parte do versículo nos diz: mas por humildade, cada um considere uns aos outros superior a si mesmo. Não faça nada tendo por glória, mas faça com humildade. Seja humilde. Seja aquela pessoa que você tem prazer em dar um abraço no seu irmão. Não é, irmão? Você sabe que aqui não, que a igreja tem uma igreja por aí, que você vai e ninguém quer abraçar mais ninguém, não. Eu fui mais de dar aí no Santa Ceia, não me pergunta todo dia, não. Ele está ali dizendo, pergunta aí se foi ou se não foi. Eu fui uma Santa Ceia, mas irmão Vital, se o irmão Vital ficou perto da porta, se ele não tivesse ficado na porta, o povo tinha levado ele no peito. Sim ou não? Não deram a paz do Senhor a ele. E aí, irmão? Será que ele, desculpa, ele disse, será que é porque Vital é preto? Será que é porque Vital é pobre? Será que é porque Vital não sabe ler, não sabe pregar? Não merece ser espetado. Faça por humildade. E a parte de verdade, faça. Aleluia. Por quê? Considere. Você quer ser considerado? Você quer ser honrado? Você quer ser amado? Seja humilde. Faça, considere uns aos outros superior. Eu tenho, ele não tem, mas Jesus pode dar ele. Sabe como é que é o homem? Ele não sabe pregar, mas Deus pode usar. Aleluia. Eu conheci muitos pastores na minha época que não sabiam escrever, mas era homem de Deus. Quando falava, a igreja recebia. Quando falava, aleluia, o Espírito Santo confirmava, porque todo poder vem é de Deus. Aleluia. Não faça nada para se amostrar. E Deus vai cuidando de você. Tá certo? Deus abençoe, meus amados. Deus abençoe a cada um. Seja humilde, considere, ame, abrace. O irmão Daniel falou até desprezado. Mas o que me importa? Não ligue não. Se alguém te desprezar, se alguém. Nós temos que viver naquela época. Se você é feio, amém. Você é bonito, amém. Você sabe, amém. Você não sabe, amém. Aleluia. Porque estamos fazendo para Jesus. Aleluia. Vai para o céu, aleluia. Quem faz bonito, e vai para o céu aquele que faz a obra de Deus conforme a sua posse, conforme a sua sabedoria. Importante, irmão, nós temos de Deus na vida. Ficamos de pé. Irmão Daniel. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, conforme os autores do pastor, vamos abrir nossas Bíblias para fazer a leitura devocional da Santa Ceia desta noite. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23.
1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo tomado, tendo dado graça, partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois também de cear, tomou o cálice e disse: este cálice é o novo testamento do meu sangue, faça isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Cada um examine a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua condenação, não sem discernir o corpo do Senhor. A minha tradução é diferente. E por isso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelo Senhor. Mas quando somos julgados pelo Senhor, somos julgados para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém. Oramos pelo amado Deus. Para que está aqui, nós chamamos o Sábio, diretor da igreja. Oh, amado Senhor, abençoa cada um que está aqui, para comer, aleluia, para beber, para se alegrar em Deus. Meu Deus, abençoe esse povo. Aleluia, abençoa a tua igreja, que está reunida, Pai eterno, para te pedir. Amém. Amém. Mas socorro, quanto ele, quanto nós. Aleluia. Vai lá, vai lá. Glória a Deus. 151. Para Jesus querido, fala-me hoje louvores e gozo pra dizer. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre te hei de cor. Fala-me cada dia, sempre eterno tom. Ouve tua voz, eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a rede do santo dom, queremos consagrar-se para suas vidas lá, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala como eterno, ouve tua voz, eu quero, e neste mesmo som, como no
mostra-me tua vontade e a sua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Aleluia. Fala-me suavemente, fala com muito amor, dizendo para sempre. Amado Jesus. Fala-me cada dia, sempre eterno bom. Ouvi tua voz, eu quero ouvir esse mesmo som. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Deus que é, Glória a Deus. Deus é fiel. Meus amados, todos os membros pegaram o pão. Amém. Versículo da palavra de Deus, versículo de número 25. E tendo dado graça ao partiu, disse: tomai e comei. Este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Todos podem comer. Aleluia, glória a Deus, Deus fiel. Muito obrigado, Pai, por esse momento. Aleluia. Glória a Jesus. Mais alguém, Deus. Graças. que teu nome seja glorificado, exaltado para sempre. Deus. Aleluia. Santo Deus, aleluia. Deus fiel, aleluia. Versículo de número 26. Semelhantemente, depois de Siá, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Aleluia. Meus irmãos, com a transação nosso pastor e o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós queremos te apresentar esse cálice, esse vinho, Senhor, fruto da uva, da vida e da terra, mas que a partir desse momento, através da oração, da santificação, passa a representar o sangue de teu Filho Jesus Cristo, derramado ali na cruz do Calvário. Abençoe teus servos que estão sentados à tua mesa, que irão participar desse vinho, Senhor. Abençoa a tua igreja. Nós pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, meus amados. Getsemane foi ligado e pelos ímpios foi arrastado. Agora onde
foi muito exaltado e atendido por meus pecados, e a sentença da tua foi o brado, que seja Cristo crucificado, vituperado e flagelado. Jesus sofreu por meu pecado, vituperado e flagelado. Jesus sofreu por meu pecado. Então na cruz foi o Cristo pendurado, e uma lança foi transpassada. Ali estava Jesus ensanguentado, por meus pecados atormentado. Deus meu, por que me abandonado? Clamava Cristo crucificado, perdoa o povo tão enganado, e amor que fui ressuscitado. Perdoa o povo tão enganado, que cometeu um tal pecado. Meus amados irmãos, Deus abençoe a todos os irmãos que estão aqui. Os irmãos Madureira, que tem liberado esta noite, os irmãos ali que fazem parte da igreja de Batel, e a todos os irmãos, tá certo, que está conosco nesta noite. Deus os abençoe. Quero avisar os irmãos, o trabalho continua, irmão, tá certo? Nós temos culto aí na vida de Lagoinha, e assim a gente vai continuar, sabe? Escola, domingo, segundo ciclo de oração, e a gente vai tocando barco, né? Até o dia que Jesus nos der, aleluia, saúde. Quero convidar todos os irmãos, toda a igreja, todo irmão para ficar de pé. E vamos agradecer a Deus. Agradecer a Deus pelo trabalho pela Santa Ceia, hoje uma vez, e orarmos pelo nosso pastor que não veio, mas orarmos por ele, pela família, para Deus continuar abençoando, dando saúde e cuidando de cada um de nós. Amém? Quantos precisam de oração? Deus, minha casa, oramos, eterno Pai, maravilhoso Deus. Queremos, Pai, agradecer nesta noite, Pai, pela mais uma santa ceia, um trabalho realizado. Oh, Pai, nesta noite, abençoa a tua igreja, que está presente, a tua igreja, aleluia, que está unida, aleluia, que participou da santa ceia. Abençoa o pastor, que não quer chegar, mas dá saúde, o abençoa. Eu creio que o Senhor é poderoso para nos abençoar. Pai eterno, nos leva para o nosso lar em paz. Na cama de um anjo ao redor. Oh, Pai, nós o agradecemos em nome de Jesus. Amém. E a paz do Senhor para todos, irmãos.